Capítulo 2. O registro na guilda e o uivo dos lobos. O sol da manhã se infiltrava pelas cortinas de linho fino, traçando linhas suaves de luz no chão de madeira polida do quarto. Eu pisquei devagar, o corpo ainda é pesado do sono induzido por Nicolé, como se cada músculo estivesse se recalibrando para esse mundo novo. O ar cheirava a madeira velha e um toque distante de pão assando, e por um instante, me perguntei se o portal e tudo o mais não eram só um sonho estranho. Mas a dor sutil nas costas, resquício da parede fria da noite anterior, me ancorava na realidade. Sentei-me na cama, as cobertas escorregando para os lados, e olhei ao redor. Paredes de pedra clara com tapeçaria simples, retratando cenas de viagens antigas, uma escrivaninha de madeira gasta com uma vela derretida e uma janela que dava para um jardim modesto, onde flores comuns balançavam ao vento leve. Antes que eu pudesse me levantar, a porta se abriu com um rangido discreto, e um homem entrou carregando uma bandeja de madeira simples, mas arrumada. Pelas vestimentas, casaca preta com botões desgastados, calças impecáveis e luvas brancas que pareciam ter visto dias melhores, era claro que se tratava de um mordomo. Seu rosto era calmo, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos cinzentos que observavam tudo com uma tranquilidade prática, como alguém acostumado a lidar com o dia a dia de uma casa nobre sem luxos excessivos. "Bom dia, Sr. Siega", disse ele, a voz baixa e direta, depositando a bandeja na mesinha ao lado da cama. "Meu nome é Elias. A senhorita Nicolé pediu que eu trouxesse algo para começar o dia. Nada demais, mas deve sustentar até o almoço." A bandeja era prática. Pães comuns ainda mornos, com a casca crocante e um miolo macio. Uma tigela de mingau de aveia simples, salpicado de frutas secas como uvas passas e pedaços de maçã. Fatias de queijo fresco e presunto defumado, cortados em porções modestas. E uma caneca de chá de ervas fumegante, com um aroma suave de hortelã que acalmava o estômago. Meu estômago roncou baixinho, e eu peguei um pedaço de pão, mordendo devagar. O sabor era reconfortante, básico, sem frescuras, mas com um toque de mel que adoçava o mingau sem exagerar. "Obrigado, Elias", murmurei entre mordidas, limpando a boca com um guardanapo de pano. "Isso é exatamente o que eu precisava. Quem cuida da cozinha aqui? Parece feito com cuidado." Ele assentiu levemente, ajustando a posição da caneca. "A senhora Thorne, nossa cozinheira. Ela sabe equilibrar as coisas, uma tradição da família Mara, especialmente com o restaurante do senhor na capital." "Coma à vontade, senhor. A senhorita Nicolé deve passar em breve." Como se as palavras dele a tivessem chamado, a porta se abriu novamente, desta vez com um empurrão casual. Nicolé entrou, o cabelo rosa úmido e amarrado nos rabos de cavalo habituais, os sininhos dourados tilintando como um lembrete sutil de sua presença. Ela usava roupas comuns para o dia. Um top de linho branco que se ajustava sem apertar, shorts de couro marrom práticos e botas altas que chegavam às coxas, marcadas por desgaste natural. Seus olhos amarelos dourados piscaram para mim, com um sorriso que era ao mesmo tempo amigável e levemente provocador, como se ela soubesse que eu ainda estava me adaptando. "Bom dia, Siega", disse ela, encostando-se no batente da porta com os braços cruzados. "Dormiu bem? Sem pesadelos com leilões ou portais malucos?" Eu engoli o bocado de mingau, sentindo um calor sutil subir ao rosto, não de vergonha, mas da normalidade daquela conversa. "Bem o suficiente. E você? A festa não te deixou cansada?" Ela deu de ombros, o movimento fazendo os sininhos tilintarem de novo. "Eu? Nada que um banho não resolva. Mas ouça, vamos sair hoje à tarde. Preciso resolver umas coisas na cidade, e você vem comigo. Esteja pronto na entrada em umas 2 horas. E coma tudo aí, você vai precisar de energia." Com um aceno rápido, ela se virou e saiu, os passos ecoando pelo corredor de pedra. A porta se fechou atrás dela, deixando o quarto em silêncio mais uma vez. Elias recolheu a bandeja vazia, seus movimentos eficientes como um relógio. "A senhorita Nicolé tem esse ritmo dela", comentou ele, quase casualmente. "Sempre em frente. Se precisar de algo, senhor, é só chamar."
Ele saiu, e eu me levantei, esticando os braços e sentindo os músculos protestarem levemente. Meu corpo ainda parecia estranho, não fraco, mas não acostumado, como se cada movimento exigisse um esforço extra para se sincronizar. Preciso me mexer, pensei, olhando para o espaço vazio do quarto. Testar os limites antes que algo me pegue de surpresa. Comecei com agachamentos simples, descendo devagar até as coxas queimarem, o ar entrando e saindo em respirações controladas. 1, 2, aos 10, as pernas tremiam, e eu parei, ofegante, o suor brotando na nuca. Não era resistente. Cansava rápido, como se o corpo fosse novo em folha e sem costume. Passei para abdominais, deitando no tapete e contraindo o estômago, as mãos atrás da cabeça. Cada repetição era um esforço, 15, 20, aos 30, rolei para o lado, o peito arfando. Ok, isso é o máximo por agora. Levantei-me e tentei movimentos básicos de luta, socos mar, chutes baixos, bloqueios cruzados. Nada sofisticado, só o que eu lembrava de vídeos antigos ou filmes, focando em equilíbrio e fluxo. O suor escorria, encharcando a camisa, o quarto ficando abafado com o cheiro de esforço. Continuei até as pernas cederem de vez. Caí no chão, ofegante, uma poça de suor se espalhando pelo tapete como uma mancha de derrota. A porta se abriu, e Elias entrou, parando na soleira com uma expressão de surpresa. Senhor Siega, o que aconteceu aqui? Parece que uma briga passou pelo quarto. Eu ri baixinho, apoiando-me nos cotovelos. Treino improvisado. Achei que ajudaria a me acostumar com tudo isso. Mas exagerei. Ele balançou a cabeça, mas havia um tom de compreensão na voz. Entendo, senhor. O impulso é comum entre os que chegam aqui. Mas este não é o lugar certo, o pavilhão dos fundos é melhor. Tem espaço, pesos, até uma piscina para relaxar depois. Lá, você pode se mexer sem preocupações. Vou ajudá-lo a se levantar. Com uma mão firme, ele me ergueu, entregando um pano úmido. Quanto tempo até a saída com Nicolé? 2 horas ainda. Tempo para um banho e mais. Onde fica o pavilhão? Ele explicou o caminho, corredor à esquerda, escadas, arco com era, e eu agradeci, indo para o banheiro. A água quente da banheira aliviou os músculos, o vapor levando embora o cansaço. Vestido de novo, segui para o pavilhão. Um salão aberto com piso de lajotas, rapos de madeira nas paredes e uma piscina retangular de água clara, o sol filtrando pelo teto de vidro. Mergulhei, nados lentos esticando o corpo. Testei a respiração submersa, 1 minuto, 2, emergindo ofegante mas satisfeito. Fiz comprimentos subaquáticos, o silêncio da água abafando tudo. Por fim, relaxei, flutuando de costas, a mente clara. Arrumado, peguei a bolsa grande, recheada de suprimentos básicos como água e bandagens, e encontrei Nicolé na entrada. Prontinho, disse ela, subindo na carruagem. Vamos à guilda. A guilda era um prédio robusto no centro da praça, com fachada de pedra cinzenta marcada por entalhes de escudos e espadas, as portas de madeira reforçada rangendo ao se abrirem. O interior era um misto de taverna e escritório. Mesas lotadas de aventureiros conversando em voz baixa, um quadro de avisos coberto de pergaminhos e uma recepcionista e alfa de cabelos prateados atrás do balcão de mogno, atendendo com eficiência. Novos? Perguntou ela, os olhos verdes varrendo nós dois. Taxa de registro: 5 moedas de ouro cada. Paguem aqui. Nicolé puxou uma bolsinha de couro, contando as moedas reluzentes e deslizando-as pelo balcão. Para nós dois, disse ela. A Elfa assentiu, guardando o ouro com um gesto, e nos guiou para um pedestal no canto do salão, onde uma esfera de cristal montada em bronze piscava fracamente com uma luz interna azulada. Coloquem a mão na esfera, um de cada vez, instruiu ela. Ela escaneia seus atributos, força, vitalidade, tudo. Depois, mostra classes disponíveis baseadas no que você tem de bom. Nicolé foi primeiro. Mão na esfera, um brilho suave varreu seu corpo, e eu falei os resultados em um pergaminho que se materializou ao lado. Boa destreza e força, classes como espadachim, arqueiro ou guerreiro liberadas. Escolha uma.
Espadachim, disse Nicolé, sem hesitar. Foi minha vez. A esfera vibrou sob minha palma, o brilho azul correndo pela pele como um formigamento frio. A elfa franziu a testa levemente ao ler. Status medianas na maioria, mas sorte e inteligência altas, isso libera mago, sacerdote ou algo híbrido como alchemist. O que vai ser? Mago, respondi, sentindo um clique interno, como se a escolha se encaixasse. A elfa assentiu, e 2 cartões surgiram no ar, compactos, do tamanho de uma palma, feitos de um material luminoso que brilhava ao toque. Seus cartões de aventureiro. Nível 1 para os 2, status baseados no escaneio. Força mediana, vitalidade ok, mas mana alta para você, segue. Skills vazias por agora, ganhem experiência para desbloquear. Quests completas atualizam aqui, monstros derrotados também. Perdeu. Volte e pague uma taxa para recuperar. Morreu? Ele se desintegra. Ela entregou um kit inicial. Um manual grosso com desenhos de monstros comuns e dicas de sobrevivência, uma poção vermelha de cura básica em um frasco de vidro e uma orientação rápida. Começam no rank F, iniciante. Façam quests simples para subir. Nada de se meter em dungeons altas sem preparo, ou viram estatística. Saímos do balcão com os cartões pendurados no pescoço, o metal frio contra a pele, e nos aproximamos do quadro de avisos, uma parede coberta de pergaminhos pregados com taxinhas enferrujadas, listando tarefas em caligrafia apressada. Coleta de ervas na Floresta Leste, 5 cobres. Entrega de suprimentos para a vila de Oakridge, 8 cobres. E caça a lobos na fazenda Arlan ao anoitecer, 10 pratas cada, peles intactas. Nicolé apontou para as ervas. Vamos começar com isso. Leve, rápido, e ainda dá tempo para dos lobos antes do escuro cair. As missões iniciais foram um ritmo constante, quase rotineiro. Saímos da guilda e rumamos para a floresta nos arredores da cidade, uma mata densa de carvalhos retorcidos e trilhas de terra batida, onde o sol filtrava pelas folhas em padrões dançantes no chão. A primeira tarefa: coletar um punhado de folhas de mana verde, uma erva azulada que crescia em sombras úmidas, usada para chás calmantes ou poções básicas. Nicolé ia na frente, os olhos atentos varrendo o solo, parando para ajoelhar e cortar folhas com uma faca pequena. Cuidado com as raízes, avisou ela, enquanto eu tropeçava em uma exposta, quase caindo de cara. Primeira vez na mata? Mais ou menos, respondi, rindo para disfarçar o constrangimento, e me agachei ao lado dela. Minhas mãos encontraram um tufo escondido atrás de uma rocha musgosa, as folhas frias e pulsantes, como se tivessem um coração próprio. Aqui, mais 10. Isso deve completar. Ela pegou as folhas, cheirando uma com curiosidade. Bom olho. A maioria passa reto por esses cantos. Você tem jeito para suporte, encontra o que a gente precisa sem sujar as mãos. Completamos 2 coletas assim. Raízes de vigor para elixires de energia, que cresciam em buracos úmidos perto de riachos, e flores de lume para tochas noturnas, pétalas brancas que brilhavam fracamente ao toque. Cada punhado rendia um punhado de moedas de cobre tilintantes na bolsa, e voltamos à guilda com o sol já baixo no horizonte, o céu tingido de laranja e roxo. A elfa no balcão nos deu um aceno relutante de aprovação, deslizando as pratas pela madeira gasta. Bom para iniciantes. A dos lobos é ao anoitecer, não morram. A fazenda de Arlan ficava nos arredores da cidade, um aglomerado de celeiros de madeira envelhecida e campos de trigo que sussurravam ao vento frio da tarde. O fazendeiro nos recebeu na varanda da casa principal, um homem de meia-idade com barba ruiva desgrenhada e mãos calejadas. Seus olhos estavam fundos de preocupação, e ele apontou para as trilhas frescas na lama perto do curral. Esses lobos, vêm toda noite da floresta ali. Mataram metade do meu rebanho na semana passada. 5 peles intactas, foi o que a guilda disse. Por favor, acabe com isso antes que levem as crianças. Nicolé assentiu, a mão já no punho da espada curta embainhada na cintura, uma lâmina simples, mas afiada, com cabo de couro trançado que se ajustava perfeitamente à sua pegada. Vamos resolver, Sr. Arlan. Fique dentro e tranque as portas.
Se ouvir uivos, ignore, é só nós trabalhando. Ele nos deu lanternas de óleo e uma cesta para as peles, e nos afastamos para a borda da floresta, o sol mergulhando atrás das árvores como uma moeda afundando no mar. O ar esfriava rápido, carregado de umidade e o cheiro terroso de folhas em decomposição. Nicolé desembainhou a espada com um sussurro metálico, a lâmina captando os últimos raios em um brilho prateado. Fique atrás de mim, Siega, murmurou ela, a voz baixa mas firme. Eu cuido do grosso. Você observa, grita se vir algo pelos flancos. Sua classe de mago ainda precisa de prática, né? Entendi, respondi, a mão no cabo da adaga na bolsa, não era hora de testar feitiço sem saber o que sairia. Meu coração batia forte, mas havia uma clareza na mente, como se o treino da manhã tivesse afiado os sentidos. Os uivos começaram ao luar surgir, ecoando da escuridão da mata como lamentos distantes que se aproximavam. Primeiro um, depois um coro, 5 silhuetas cinzentas emergindo das sombras, pelagens eriçadas e olhos amarelos refletindo a luz da lanterna como brasas. Eram lobos comuns, mas selvagens. Focinhos babando, garras cravando na terra úmida, dentes à mostra enrosnados que arrepiavam a nuca. O primeiro investiu contra Nicolé, um salto baixo e rápido que cortava o ar como uma flecha. Ela se moveu por instinto, a esgrima básica fluido natural, um passo lateral para desviar, a espada traçando um arco simples que mordeu o flanco do bicho. Sangue jorrou quente, e o lobo rolou uivando, mas se levantou cambaleante, olhos fixos nela. Vem, seu covarde, provocou ela, girando a lâmina em um floreio curto para limpar o sangue. 2 outros flanquearam, um virando para mim com um rosnado gutural. Meu pulso acelerou, mas eu me abaixei atrás de uma árvore caída, a adaga na mão trêmula. Nicolé. Chamei, mas ela já viajava, um golpe ascendente na barriga do segundo lobo, a lâmina entrando limpa e saindo com um jorro vermelho. O bicho caiu, patas chutando o ar em espasmos. O terceiro a pegou de raspão, garras roçando o braço e abrindo um corte superficial que fez sangue escorrer pela manga. Ela praguejou baixinho, mas não parou, um contra-ataque rápido, a ponta da espada perfurando o pescoço exposto. 3. Gritou, ofegante, o suor brilhando na testa. O quarto veio para mim, saltando sobre a árvore com garras estendidas. Eu rolei para o lado por puro reflexo, o treino ajudara, afinal, sentindo o vento do salto roçar o cabelo. O lobo aterrissou desajeitado, e eu investi com a adaga, cravando-a no ombro exposto. Não foi um golpe mortal, mas o bicho recuou uivando, dando tempo para Nicolé terminar o dela com um golpe descendente que rachou o crânio. O último, o chefe, maior que os outros, com pelagem escura marcada por cicatrizes antigas e olhos vermelhos que pareciam pulsar como uma energia selvagem, rosnou para nós dois, circulando devagar. Seu corpo parecia se tensionar de forma anormal, músculos inchando levemente, como se uma força interna o fortalecesse, tornando-o mais rápido e resistente que os companheiros. Ele carregou para Nicolé primeiro, garras alongando como lâminas curvas no ar, o salto mais alto e preciso que os anteriores. Ela bloqueou com a espada, o impacto ecoando como metal contra pedra, mas a força o jogou para trás, o braço tremendo com o corte se abrindo mais fundo. Siega, cuidado! Gritou ela, recuando um passo, o sangue escorrendo pela mão. Algo estalou em mim, um calor subindo pelo peito, os olhos ardendo como se uma corrente elétrica os ativasse. Meu olho direito brilhou em um tom azul ciano, o mundo ganhando uma clareza afiada, como se linhas de energia invisíveis se revelassem no ar. O chefe virou para mim, rosnando, mas eu me movi mais rápido que o normal, desviando um golpe de garra e cravando a adaga no flanco exposto. O lobo uivou, a força extra o fazendo resistir, mas Nicolé aproveitou, um golpe limpo no pescoço, a lâmina cortando o fundo. O chefe caiu, o corpo convulsionando antes de imobilizar, o ar pesado com cheiro de sangue pelo molhado. Silêncio. Nicolé embainhou a espada, limpando o suor da testa com o antebraço, o corte no braço já coagulando em uma linha vermelha. 5 peles. Missão feita. Ela se aproximou, batendo no meu ombro com um soco leve. Você se saiu bem, para um mago sem truques ainda. Aquele desvio não foi ruim.
Eu embaiei a adaga, as mãos trêmulas de adrenalina, o brilho no olho direito fadinho e devagar. Graças a você me cobrindo. Esgrima básica, né? Funcionou que nem um relógio. Ela riu, o som aliviando a tensão como uma brisa fresca. Básica, mas afiada. Agora, vamos pelar esses bichos antes que atraiam mais. Janta no Jardim das Sombras depois, minha conta. Você merece. Enquanto arrastávamos as carcaças de volta à guilda sob as estrelas emergentes, o peso das peles na bolsa misturando-se ao tilintar das moedas imaginadas, eu senti um clique interno, como se o mundo Isekai estivesse se encaixando, pedaço por pedaço. Rank F era só o começo, mas com Nicolé ao lado, o resto parecia possível. A guilda nos pagou as pratas sem cerimônia, a elfa no balcão murmurando um bom trabalho relutante enquanto atualizava nossos cartões, um brilho fraco indicando ganho de experiência. De lá, fomos para o Jardim das Sombras, o restaurante da família Mara. Um lugar acolhedor no centro da capital, com mesas de madeira escura iluminadas por lanternas de ferro, o ar carregado de aromas de assados e ervas frescas. Nicolé escolheu uma mesa no canto, longe do burburinho dos clientes regulares, mercadores rindo alto e famílias compartilhando pratos fumegantes. Peça o que quiser, disse ela, acenando para o garçom, um jovem elfo com um sorriso educado. Meu pai cuida daqui, então é por conta da casa. Experimente um ensopado de veado, é o melhor da cidade. Pedimos, ensopado para ela, um prato de carne grelhada com vegetais para mim, e enquanto esperávamos, a conversa fluiu natural, como se a luta tivesse quebrado uma barreira invisível. Não era nada forçado. Só duas pessoas compartilhando o alívio de uma noite bem-sucedida. Sabe, Ciega, você não é o que eu esperava de um presente de leilão, comentou ela, inclinando-se para frente com os cotovelos na mesa. A maioria quebra no primeiro dia. Você já aguentou uma caçada. Eu ri baixinho, cortando um pedaço de carne. Sorte, talvez. Ou só te seguindo. Mas e você? Como uma nobre acaba virando aventureira? Sua família parece estabelecida. Ela deu de ombros, mexendo o ensopado com a colher. Meu pai com restaurante, mãe na corte, sim, é estável. Mas eu gosto da ação. Sakura é a séria, Eveline é a estudiosa. Eu quero ver o mundo, não ficar presa em salões. E falando nisso, meu irmão vai se juntar a nós em breve. Ele é nível 20 já, um cavalheiro de carteirinha, sempre educado, sempre preparado. Nosso grupo vai ser com 4 pessoas. 4? Perguntei, erguendo uma sobrancelha enquanto mastigava. Ah, ele tem uma sacerdotisa com ele. Não sei o nome dela direito, mas ela cuida das curas e buffs. Boa adição, né? Com vocês dois, vamos formar uma equipe sólida. A comida chegou fumegante, e entre mordidas, a conversa depenede, nada romântico, só uma proximidade crescendo do compartilhado, como companheiros de estrada trocando histórias. Ela falou de missões passadas, eu de como o mundo parecia vasto e imprevisível. Quando a gente chegar no nível 20, disse ela, os olhos brilhando com o vinho que pedíramos, vamos sair por aí de verdade. Missões em vilas distantes, paisagens que você nem imagina, montanhas nevadas, florestas encantadas. Explorar os outros 9 reinos, mas vamos focar nesse por enquanto. Tem tanto aqui já. Eu assenti, mas na mente, uma ideia piscou. Talvez os outros invocados, aqueles 9 que Gilgamesh mencionou, tenham caído nos outros reinos. Reinos separados, destinos separados. Guardei o pensamento, focando na conversa. A noite terminou com risadas leves sobre a luta, e voltamos para a mansão, o ar noturno fresco limpando o cansaço. No quarto, porém, o descanso não veio. A adrenalina ainda corria, e eu pensei no brilho no olho, aquele fluxo que ativara na hora certa. Preciso entender isso, murmurei, começando outro treino. Agachamentos, abdominais, movimentos no ar até o corpo gritar. Continuei, ignorando a fadiga, até as pernas cederem e o mundo escurecer, desmaiando no chão, o suor frio no tapete como testemunha do esforço.